Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Então, como a Gleides disse muito bem, nesta manhã de Páscoa, quando nós relembramos o ressurgimento de Jesus após aquele episódio marcante do Gólgota, eu trouxe para nós uma reflexão desses últimos momentos de Jesus entre nós, com o título de Ele venceu o mundo. E essa reflexão, ela foi tirada de um livro que se chama Jesus, o Cristo, que foi escrito por uma grande colaboradora da nossa casa, que foi a Dona Terezinha Oliveira. A Dona Terezinha, durante muitos anos, ela dirigiu todo o trabalho, toda a área de curso, a área de estudo doutrinário aqui na nossa casa. E ela possui, muitas obras publicadas, ela proferiu muitas palestras, ela transitava muito bem sobre qualquer tema doutrinário. Mas, sem dúvida nenhuma, quando se tratava de falar sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, aí ela se superava, né? Ela comovia todos com esses ensinamentos. Então, se ela estivesse encarnada aqui entre nós, porque em espírito a gente sabe que ela continua a trabalhar e nos ajudar aqui na casa. Mas se ela pudesse estar falando aqui nessa manhã, certamente ela estaria falando sobre Jesus. Então, é essa a nossa proposta dessa manhã. Utilizar os exemplos de Jesus nesses últimos momentos aqui entre nós, para que esse exemplo de perseverança, de dedicação e de confiança em Deus sirva de exemplo para nós, que também enfrentamos dificuldades, né? Também enfrentamos obstáculos. Que seja esse exemplo de Jesus a nossa fortaleza para esses momentos. E para começar, eu gostaria de fazer uma descrição sobre aquele momento em que Jesus encarnado aqui entre nós, lembrando um pouco daquele cenário da Palestina antiga. E para isso, eu vou utilizar as palavras da Dona Terezinha na abertura, né, desse tema. Porque ela dizia assim, olha, era primavera em Jerusalém. A natureza se apresentava em festa de luz, cor, perfumes e sons. A luminosidade do céu, o colorido da vegetação, o perfume das flores, o canto dos pássaros, o balir das ovelhas e as vozes dos homens, tudo isso lembrava a todos que estava próxima a Páscoa. A Páscoa, o momento em que os israelitas comemoravam a sua libertação do cativeiro do Egito. O momento em que Moisés, depois de inúmeras negociações com o faraó, que somente cedeu após a morte dos primogênitos egípcios, né, animais e homens, permitiu que aquele povo israelita saísse daquele país, depois de 4 séculos em regime de servidão. Então, desde aquele momento, todos os israelitas, todos os anos, eles faziam a ceia. E essa ceia se consistia em comer os pães ázimos, que era aquele pão sem fermento, de comer as ervas amargas, de comer a carne do cordeiro. Tudo isso para recordar aquele episódio do Êxodo, daquela saída do cativeiro do Egito. E no templo de Jerusalém também havia um culto especial, com muitas cerimônias. Então a Páscoa era para os israelitas uma festividade muito importante.
os israelitas que viviam ali na região, às vezes mais próximas do templo ou mais afastados, todos eles se dirigiam a Jerusalém para se purificarem e participarem das festividades. Mas naquele ano que Jesus iria passar a última Páscoa aqui encarnado, havia uma pergunta no ar. E essa pergunta era: virá ele à festa? Essa pergunta era feita pelo povo, que queria saber se Jesus viria ou não participar em Jerusalém daquela Páscoa. E por que eles faziam esse questionamento? Porque desde o momento em que se divulgara a notícia de que Jesus havia ressuscitado Lázaro numa cidade chamada Betânia, que ficava a uns 3 quilômetros ali da cidade de Jerusalém, todas as pessoas estavam curiosas, elas estavam ansiosas por ver esse rabi, por ver o mestre. E por que a dúvida se ele viria ou não a Jerusalém? Porque afinal de contas, todo judeu, e Jesus era um judeu, procurava cumprir esse dever religioso e participar dessas festividades. Essa pergunta, ela acontecia, ela se dava, porque os fariseus, que era aquele grupo religioso muito influente da época, que conheciam os ensinos de Moisés profundamente, e os ensinos dos profetas, mas que não aceitavam Jesus como o Messias, eles também já tinham ouvido falar da notícia da ressurreição de Lázaro. E eles agiram de uma forma diferente do povo. Eles não gostaram nada dessa notícia, porque eles estavam muito preocupados com essa popularidade de Jesus. Essa preocupação, ela é expressa pelo evangelista João, lá no capítulo 11, onde João registra assim, dos fariseus falando, né? Ele diz assim: que faremos? Porque esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então veja, a preocupação daqueles fariseus era que a popularidade de Jesus poderia acarretar em perda de privilégios deles. Porque naquela época que Jesus estava ali, vivendo naquela região da Palestina, o povo israelita estava sob o domínio romano. Os romanos permitiam que eles tivessem os seus costumes, mantivessem suas tradições, os seus cultos religiosos no templo, mas eles estavam sob o domínio de um outro povo. Pagavam impostos, deviam algumas obrigações aos romanos, e eles não gostavam. Mas os fariseus e os sacerdotes tinham ali alguns privilégios. Eles temiam perder esses privilégios. Então, desde que eles ficaram sabendo desse feito de Jesus em relação a Lázaro, eles resolveram matar Jesus. E com eles estavam alinhados nessa decisão os principais sacerdotes. Jesus, o nosso mestre, ele sabia tudo o que passava no coração das pessoas, mas sabia dessa intenção. Mas ele ainda tinha muitos ensinamentos para passar para os seus seguidores. Então Jesus, ele vai ser muito cuidadoso nos seus procedimentos. Nesses dias, ele não estava em Jerusalém.
Ele estava numa outra região, a 15 quilômetros de Jerusalém, que se chamava Efraim. Ele estava lá oculto com os seus discípulos, porque a ordem do templo dada àquelas pessoas ali de Jerusalém era: se alguém souber onde Jesus estava, devia denunciá-lo, a fim de que ele fosse preso, de o prenderem. Então Jesus, veja, estava ameaçado de morte. Daí essa expectativa popular: virá ele à festa ou não? Mas 6 dias antes da Páscoa, Jesus sai da cidade de Efraim e vai se aproximando da cidade de Betânia, uma cidadezinha que ficava ao pé do Monte das Oliveiras, a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E ali em Betânia, Jesus já havia se hospedado muitas vezes na casa de seu amigo Lázaro e das suas irmãs Marta e Maria. O mesmo Lázaro que recentemente Jesus retirara de um estado doentio, cataléptico, e que levou o pessoal a acreditar, a falar erroneamente na ressurreição do corpo, de um corpo morto que tinha voltado a viver. Mas não era isso que tinha acontecido, porque nós sabemos que quando o espírito se desliga do corpo físico, né? Por isso daqui, nós estamos ligados por cordões fluídicos. Quando há esse desligamento, não tem como voltar. Então Lázaro, ele estava doente, com a sua parte vital funcionando assim muito reduzidamente. E sem o conhecimento da medicina, sem os recursos que nós temos hoje, ele foi dado como morto. Então, Jesus não ressuscitou um corpo morto, porque isso seria uma anulação aí da lei divina. Mas o povo não entendia. E o povo de Betânia, que anteriormente testemunhou esse despertamento de Lázaro, quando soube que Jesus se aproximava da cidade de Betânia, correu para receber Jesus na entrada da cidade. Eles e muitos israelitas, desde que souberam que Jesus estava vindo para Betânia e que possivelmente depois ele iria para Jerusalém, começaram a pensar naqueles ensinos de Jesus, naqueles ensinos que falava do reino de Deus, né? E aí eles pensavam que esse reino de Deus, ele iria ser anunciado por Jesus, que esse reino ele iria se manifestar imediatamente. Por isso que quando naquela manhã de domingo, anterior à Páscoa, Jesus sai de Betânia em direção à cidade de Jerusalém, os discípulos e a multidão devem ter pensado: ele vai para lá para instaurar o reino. E aí eles começaram a pensar e começaram a acompanhar Jesus pela estrada. Jesus seguia calmo, tranquilo, sereno. Ele não tinha falado nada a respeito disso. E aí acontece um fato muito interessante. Porque para ir para Jerusalém de Betânia, que ficava no pé do Monte das Oliveiras, era preciso subir o monte e lá em cima você avistava a estrada que daria para Jerusalém. E Jesus, ele começa a seguir por esse caminho, subindo a estrada para ir em sentido a Jerusalém. E quando eles já estavam no alto daquele monte,
Jesus para em frente a uma aldeia que tinha ali, uma aldeia chamada Betfagé. E ali Jesus chama alguns discípulos e pede para que eles entrem naquela cidade e tragam um jumentinho. E eles vão, e eles trazem. Jesus, ele era um conhecedor profundo das Escrituras. E há 500 anos antes de Cristo, havia uma profecia feita pelo profeta Zacarias. E nessa profecia, Zacarias falava do Messias. Ela dizia assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, manso e assentado sobre um jumentinho. Olha, Jesus, como eu disse, conhecia as Escrituras. E ele cuidou de cumprir todas as que diziam respeito à vinda desse Messias. Os historiadores bíblicos, eles dizem que os reis de Israel, quando eles chegavam para se apresentar ao povo, eles se apresentavam chegando cavalgando. Era o jeito que eles se apresentavam, né? Como um rei. Então, quando os apóstolos e aquela multidão notam essa disposição de Jesus de entrar montado num jumentinho, fez com que eles achassem que Jesus iria se proclamar rei. E foi por isso que eles começam a cobrir, eles trazem um animal e começam a cobrir o animal com seus mantos, porque isso era uma demonstração de um grande respeito, de uma homenagem especial. A multidão também pensou a mesma coisa, porque pelo caminho eles iam estendendo as suas vestes para que Jesus passasse ali, né? E junto com essa entrada de Jesus, o povo vinha aclamando incansavelmente, dando graças e considerando Jesus o rei de Israel. Só que Jesus, entre aquelas pessoas que o seguiam, não tinham só pessoas adeptas da sua doutrina ou simpatizantes. Ali também estavam os fariseus. Os mesmos fariseus que tinham decretado a morte de Jesus estavam ali. Só que como havia uma grande multidão, muitas pessoas, eles estavam mais contidos. E eles veem aquela aclamação, e eles veem que aquilo não é adequado, não é devido. Então eles se aproximam de Jesus e dizem para Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus, ele sabia que para algumas pessoas que estavam ali no meio daquela multidão, aquela seria a última oportunidade para eles se informarem sobre o Messias e se definirem se iriam aceitá-lo ou não. Então Jesus olha para aqueles fariseus e responde para eles assim: eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então veja, era um momento, né, a última oportunidade de falar para as pessoas: olha, o Messias, né? Sigam os seus ensinos, as suas orientações. Os fariseus não gostaram nada dessa resposta dada por Jesus, mas por causa do povo, eles não podiam prendê-lo como havia planejado. E quando Jesus, ele começa lá do alto do Monte das Oliveiras a descer, pegando a estrada que vai para Jerusalém, Jesus, ele estava assim, bastante tranquilo, porque ele não se iludia
com aquele aparente triunfo do momento. Ele sabia que ali na cidade de Jerusalém, ele sofria muita rejeição, fosse por parte do sacerdote, dos fariseus, do sinédrio, dos senhores ali de Jerusalém. Então Jesus, nesse momento, ele vai fazer um lamento. Não é uma reclamação, ele não estava, como é que fala, desejando mal, nada disso. Um lamento em relação àquela cidade. Por quê? Porque Jesus foi muitas vezes naquela cidade depois que ele começa o ministério dele. E lá, ele deixou muitos ensinamentos, ele realizou muitos fenômenos, mas aquelas pessoas não queriam aceitar a sua mensagem de paz, a sua mensagem de amor. E aí Jesus, ele vai anunciar a destruição daquele templo, vai anunciar a destruição da cidade de Jerusalém, que vai acontecer alguns anos depois. No ano 70 depois de Cristo, diante de uma rebelião que acontece lá com os israelitas, os romanos vão sitiar essa cidade, a cidade de Jerusalém, vão invadir essa cidade, incendiar, matar muitos judeus e dispersar o restante pelo mundo. Então, nesse momento, eu gostaria de parar um pouquinho, para que a gente fizesse uma reflexão. Sabe por quê? Porque nós também, na nossa vida, todos os dias, nós também passamos por momentos muito difíceis. Por momentos difíceis e momentos prazerosos. Mas todos esses momentos constituem para nós momentos de aprendizado, oportunidades de despertamento espiritual. Então, a gente pergunta, para a gente mesmo responder: como será que nós estamos agindo diante desses momentos de dificuldade? Como será que nós agimos e reagimos diante de um momento de conflito, num momento de muita dificuldade, de obstáculo? Será que a gente age com raiva, com ódio, com revolta contra Deus? Ou será que a gente age com paciência, com resignação, com confiança em Deus, conforme ensina o Evangelho? É uma reflexão, né, para a gente pensar. Mas se a gente voltar ali na história, né, na vida de Jesus, nós vemos que Jesus, ele vai continuar o seu trajeto. E quando Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém, montado naquele jumentinho, cercado com todas aquelas pessoas, a cidade se alvoroçou. Ficou na maior agitação. As pessoas começaram a perguntar: quem é este que vem com toda, né, aquela pompa? E as próprias pessoas que participavam do cortejo respondiam: é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia, aquele que levantou Lázaro do túmulo. Aí, as pessoas correram mais ainda, para ver, né, para entender, para estar perto ali de Jesus. Os discípulos que acompanhavam todas essas colocações feitas por aquelas pessoas e vendo a aceitação do povo, eles estavam cheios de alegria por aquele triunfo de Jesus ante aquele povo. Eles estavam tão felizes que eles haviam esquecido a ameaça de morte que os fariseus e os sacerdotes tinham feito contra Jesus. Parecia que ali estava acontecendo um coroamento justo e natural da extraordinária vida de Jesus. E quando a gente traça
um olhar pela vida de Jesus, nós vamos ver que a vida de Jesus foi cheia de acontecimentos marcantes. A gente fala assim, a vida de Jesus foi cheia de fortes emoções, né? Porque se nós lembrarmos, desde o momento que acontece a anunciação a Maria, de que ela estava grávida, né? Grávida do Messias, que Jesus nasce lá no campo, aqueles pastores ouvem aquele canto dos anjos avisando o nascimento de Jesus. Jesus que nasce lá naquela estrebaria e é colocado numa manjedoura, né, muito singela. Quando Jesus tem alguns dias apenas de vida e para cumprir um procedimento religioso dos judeus, ele é levado até o templo, né, e apresentado a Simeão e a profetisa Ana, que confirmam ali a sua missão sublime. A perseguição que ele sofreu de Herodes, quando fica sabendo que aqueles sábios que visitaram Jesus não voltam para dizer onde Jesus estava, e ele decreta a matança de todos aqueles inocentes na região de Belém. Quando Jesus, a sua mãe e o seu pai fogem para o Egito e fica lá até o momento de Herodes morrer, para depois retornar a Galiléia, a Nazaré, onde Jesus passou a sua infância, a sua mocidade, e com 12 anos ele é trazido para o templo, na festividade da Páscoa. E Maria ele se perde de Maria. E quando Maria o encontra, ele está conversando com os doutores da lei, fazendo perguntas, né, entendendo ali as escrituras. Quando ele tem 30 anos, ele começa o seu ministério. Sai lá de Nazaré, vai até a Judéia, e lá ele se encontra com João, o Batista, que era o seu primo. E é nesse momento que, através de uma manifestação espiritual, João identifica Jesus como esse Messias. Depois disso, Jesus vai escolher os seus discípulos, André, Pedro, João, Tiago, Mateus, Filipe. Vai realizar o seu primeiro fenômeno, o primeiro sinal público lá na cidade de Canaã, transformando a água em vinho. Vai fazer um ensinamento muito importante que nós que lembramos aqui nos nossos dias, que é falar, né, no Sermão do Monte, quando ele vai recapitular e corrigir antigas ordenações e proclamar as bem-aventuranças. Vai contar parábolas formosas que nós conhecemos no nosso dia, né, sobre o semeador, do joio do trigo, do filho pródigo, do tesouro escondido e muitas outras. Vai trazer ensinos valiosos, preciosos, porque ele vai ensinar sobre o nascer de novo para entrar no reino dos céus. Vai dizer que a cada um será dado segundo as suas obras. Vai falar da verdadeira pureza, que é a interior, a de coração. Vai ensinar a orar, dizendo que para orar não precisamos de muitas palavras, não precisamos de ostentação, que a gente deve orar em segredo e que devemos perdoar para sermos perdoados. Vai fazer fenômenos admiráveis, como curar leprosos, cegos, surdos, mudos, paralíticos. Vai multiplicar pães e peixes. Vai acalmar tempestades. Vai andar sobre as águas e vai ressuscitar Lázaro, que era o momento ali que ele vivia. E ele vai finalmente fazer essa entrada triunfal em Jerusalém. Os discípulos, eles achavam que tudo caminhava para um final empolgante, para um final grandioso. E apesar de toda a perseguição daqueles fariseus e dos sacerdotes,
Jesus, com muito cuidado naqueles últimos dias, ele ainda vai até o templo. E lá no templo ele vai ensinar o povo, ele vai expulsar os mercadores, vai fazer um discurso aos escribas e os fariseus, falando que eles conheciam a lei profundamente, era verdade, mas que eles colocavam esse ensino para o povo de uma forma muito pesada, que o povo nem conseguia, às vezes, realizar. E eles muito menos, porque eles falavam para o povo fazer, mas eles mesmos não faziam. Mas tudo isso Jesus vai falar com muita sabedoria. E mesmo sendo procurado, ninguém o prendeu. Agora é a quinta-feira. E nessa quinta-feira, Jesus vai reunir os seus discípulos. Ele queria ali comer com eles a Páscoa, fazer uma refeição com eles, porque Jesus sabia que aquela seria a última ceia de Jesus aqui na terra. Mas os apóstolos não sabiam disso. Eles estavam muito alegres, muito entusiasmados. E Jesus confiante, porque ele sabia das tramas dos seus adversários. Ele sabia da traição iminente de Judas. Mas ele estava ali preparado, firme, para dar o seu testemunho. E ali naquele momento, junto com os apóstolos, Jesus demonstrava muito amor, porque ele desejava ali deixar todos eles muito bem preparados, para que eles dessem continuidade ao trabalho depois que Jesus partisse. Os apóstolos ali não perceberam nada. Eles estavam numa expectativa muito alegre, apesar de Jesus já ter avisado que ele havia de partir. Várias vezes Jesus já havia aludido ao seu aprisionamento, à sua morte, para depois ressurgir. Mas, como anotam os evangelistas, os apóstolos não entenderam as palavras de Jesus. Para eles aquilo era tudo um enigma. Eles tinham medo de pedir informações, mais orientações a respeito. Então Jesus, nesse momento, ele vai procurar instruí-los, prepará-los para a sua partida, para que eles dessem continuidade depois aos seus labores. Só que naquele dia, num momento à tarde, havia acontecido um fato entre os apóstolos. Eles começaram a discutir entre eles quem é que seria o maior entre eles, o mais importante entre eles. Jesus ouviu aquilo. Jesus não falou nada naquele momento. Mas, antes dele começar a fazer a refeição, aquela última refeição, Jesus vai passar mais um ensinamento. Ele vai se levantar, ele vai pegar uma toalha, vai amarrar essa toalha na cintura, vai pegar uma vasilha, encher de água, vai se aproximar dos apóstolos e vai lavar os pés de todos eles. Só que essa função que Jesus estava fazendo era a função de um servo. Jesus, ele não era um servo, ele era um mestre. O único título que Jesus aceitou, né? Ele disse: vós me chamais mestres, e eu sou mestre. Jesus conhecia, como nós dizemos, profundamente a lei, mas ele não aceitou título de sacerdote. Jesus curou muitas pessoas, mas ele não aceitou título de doutor, de médico, mas de mestre ele aceitou. E o que ele pretendia com aquela atitude
lavando os pés daqueles apóstolos. Ele queria que eles entendessem que eles deveriam ajudar-se mutuamente no que fosse preciso, sem orgulho e nem desejo de mando. Ele queria mostrar ali que eles estavam irmanados, que eles eram todos iguais, ninguém ali era superior. Esse era o grande ensinamento. E depois disso, Jesus vai começar a falar da sua partida, que estava próxima. Então Jesus vai dizer: aonde eu vou, vós não podeis ir. Então ele vai dizer que ele seria traído por um deles, vai dizer a Pedro que ele o negaria, e para todos aqueles que estavam ali, Jesus vai dizer que quando esses fatos acontecessem, eles iam ficar confusos, eles iriam ficar amedrontados, que eles deixariam Jesus sozinho, mas que Jesus não estaria sozinho, porque ele estaria com o Pai estaria com ele. E diante dessas palavras, aqueles apóstolos ficaram perplexos e tristes ante a ideia daquela separação. Eles nem conseguiam pensar direito, mas nada ali fazia com que eles entendessem muito bem o que é que isso significaria. Então veja, quando nós olhamos esse momento, a gente vê Jesus falando que ele vai partir. Para onde que ele iria? Né? Jesus é o governador do nosso planeta, do nosso mundo. Então Jesus ele ia retornar ao mundo espiritual. E por que ele faria isso? João é que responde essa pergunta, dizendo, né, que Jesus disse assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, os discípulos, eles depois do retorno de Jesus ao plano espiritual, eles iriam passar por momentos de testemunho próprio, pessoal, e com confiança e determinação, eles fariam jus ao Consolador, ou seja, a assistência do plano espiritual, com novos ensinos, com novas revelações. Então, nesse momento, quando a gente vê que Jesus está quase, né, para partir, talvez a gente perguntasse assim: Jesus, ele tem que partir? A gente fala, tem. Mas Jesus precisa morrer? Por que morrer? Não é a pergunta? É uma pessoa tão bondosa, trouxe tanto ensinamento. E aí a gente responde assim: olha, Jesus precisa morrer. Porque às vezes a gente acha que ele deveria evitar aquela morte. Mas por que Jesus faria isso? Se ele temesse aquela morte, ele estaria trazendo para a gente, atestando para a gente, como essa morte é algo horrível. E, no entanto, não é assim, porque a morte é algo transitório. Jesus falou tantas vezes da realidade espiritual, ele foi modelo para a gente e em tantos momentos. Por que ele não deixaria de ser modelo no momento da desencarnação? Jesus dizia assim: se o grão de trigo cai por terra e não morre, fica sozinho, porém se morre, produz muitos frutos. Então veja, aqui nós temos uma outra reflexão importante também, porque a nossa vida, ela se realiza através de transformações necessárias e inevitáveis. Uma dessas transformações
é a morte física, que vai ali findar uma etapa que vai servir de avaliação daquilo que nós vivemos. A morte, como normalmente a gente pensa, a morte não existe, porque o espírito é imortal, ele continua a viver após a morte do corpo físico. Então, o que nos dá a tranquilidade no momento da morte? Essa tranquilidade, ela vem dos nossos procedimentos, ela vem das nossas atitudes enquanto estamos encarnados. Como que nós agimos no nosso dia a dia? Nós agimos com calma, nós temos um coração generoso, nós sabemos perdoar, nós cuidamos de nós fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Será que nós temos contribuído para que a vida dos outros se torne melhor? E quando a gente fala isso, nós não estamos falando só daqueles com quem temos laços de consanguinidade, não. Com as outras pessoas, os nossos irmãos de humanidade também. Será que nós estamos contribuindo para que a vida dessas pessoas seja melhor? Ou será que nós estamos sendo instrumentos para atrapalhar mais ainda a vida dessas pessoas? Tornar a vida dessas pessoas mais difíceis? Se estamos fazendo isso, vamos pensar, né? E parar com essa atitude. Isso não nos leva num bom caminho. Então, qual é o aprendizado espiritual que nós estamos alcançando nessa nossa vida? Porque nós estamos reencarnados com um objetivo que nós construímos junto com a espiritualidade. Estamos aqui num trabalho para nós nos melhorarmos e ajudar os outros que compartilham a reencarnação conosco. Então é importante que às vezes a gente pare um pouquinho e faça essas perguntas, até para que a gente pegue um rumo melhor, caso a gente esteja desviando ali, né, um pouquinho. Mas Jesus, ali, naquele momento, como eu disse, ele não estava rodeado apenas de amigos. Ele teve ali muitos adversários. E nesses últimos momentos de Jesus, esses adversários lhe impuseram muitos sofrimentos. E Jesus soube ali aceitar e sacrificar para que o bem se instale na terra. Jesus, ele disse assim: Pai, glorifica o teu nome. E isso significa que se cumpra em mim tudo que exalte o seu saber e a sua bondade. Os discípulos, eles já haviam testificado toda aquela força espiritual, todo aquele conhecimento das leis, toda aquela força que rege a vida que Jesus ensinou. Mas Jesus, ele era o Cristo, ele era o Messias prometido. Então ele precisava cumprir certas profecias que o apontavam como cordeiro sacrificado. E essas profecias, elas davam detalhes sobre a morte de Jesus. Então, naquele momento, estava faltando para os discípulos, que ali tiveram profundos conhecimentos e esclarecimentos com Jesus, estava faltando a exemplificação. Porque Jesus, quando é crucificado, ele continua ensinando. Ele dá ali exemplo de perdão na maior das injustiças. Ele dá exemplo de perdão na maior agressão sofrida. Ele dá exemplo de fidelidade a Deus na maior dificuldade e de perseverança no bem até o fim. Será que se Jesus não tivesse passado por esse momento, os apóstolos, eles estariam fortalecidos para dar continuidade ao trabalho de Jesus, sem saber, né, dessa imortalidade? Eles conviveram com Jesus por 3 anos,
será que eles conseguiriam dar essa continuidade sozinho diante daquela missão que eles tinham pela frente? A gente fala não, porque faltava para eles a certeza da imortalidade, do ressurgimento espiritual, ver abrir o caminho para além da morte, de maneira a não temerem, como disse Jesus, aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Os discípulos, eles tinham medo de sofrer, eles tinham medo de morrer. Nós também temos, né? Então foi exatamente isso que Jesus precisou exemplificar aos nossos olhos, como se enfrenta o sacrifício e a desencarnação. E Jesus, ele vai deixar naquele momento muitos exemplos valiosos, que vale para nós nos nossos dias. Vejam só, Jesus deu exemplo de moderação. Antes do tempo, antes dele ser preso, Jesus, ele foi muito cuidadoso. Ele não provocou ninguém, ele não foi temerário, ele foi ali, né, com cuidado. Jesus deu exemplo de submissão, como ele mesmo retrata na sua prece, lá no horto, quando ele diz a Deus: seja feito como tu queres, e não como eu quero. Ele deu exemplo de coragem, porque na época justa, ele não se acovardou, ele não apelou para outros possíveis recursos. Jesus, ele poderia chamar os espíritos que o assessoravam e não deixar acontecer aquilo se ele quisesse, mas ele não fez isso. Ele foi firme ali, até o fim. Ele não reagiu com violência. Quando ele foi agredido, ele não agrediu ninguém. Ele apenas esclareceu para mostrar ali, naquele momento que ele estava na frente dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que começam a questioná-lo. Jesus dá uma resposta e o servo desse sumo sacerdote vai lá e agride Jesus. Mas Jesus não revida. Ele, com serenidade, ele faz uma pergunta para aquele servo, dizendo assim: se não falei mal, por que me bates? Ele deu exemplo de serenidade, porque diante daquela vontade expressa dos seus adversários de o exterminarem, Jesus, ele não se defende. Por que ele não se defende? Porque ele poderia falar o que ele quisesse. Qualquer argumentação naquele momento seria inútil. Então, quando Pilatos o indaga dizendo: não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Jesus responde para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Então veja, Jesus tem ali o domínio de tudo, ele sabe, né, de tudo o que está acontecendo. E ele dá também um exemplo maravilhoso de amor ao próximo, porque mesmo lá na cruz, em meio a um imenso sofrimento, Jesus pede perdão para todos aqueles que estão lá, para todos, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele também revela ali todo um cuidado para aqueles que ficam. Então ele olha para Maria e para João, que é o apóstolo, e aí ele pede que eles se amparassem mutuamente, além de alentar aquele bom ladrão, dizendo para ele que haveria no futuro melhores perspectivas. E aí Jesus diz a frase: consumado está. Suas últimas palavras não foi uma exclamação de desalento, não foi uma reclamação, foi apenas uma afirmação. Uma afirmação feita por um trabalhador fiel, um trabalhador vitorioso, que não fugiu à luta,
não adiou a tarefa e levou o seu fardo até o fim. Poucos dias depois que Jesus foi levado ao sepulcro, ele vai reaparecer. E aí ele evidencia a vitória do espírito imortal. A sua existência espiritual e a sua imortalidade, ele vai comprovar por repetidas manifestações aos seus discípulos ao longo de 40 dias. Não só pela vidência ou pela audição, mas também com a aparição perispiritual ou materializado, visível, tangível, como quando ele aparece para os apóstolos no cenáculo, naquela sala de refeição. Tanto Lucas como Marcos, como João, dizem que os apóstolos estavam lá dentro com as portas trancadas, porque eles tinham muito medo da perseguição dos judeus. Eles estavam conversando sobre o ocorrido naqueles dias com Jesus. E aí Jesus aparece ali no meio deles. E a primeira coisa que Jesus diz para aqueles apóstolos: a paz esteja convosco. Jesus não censurou a atitude deles, porque naqueles momentos que Jesus foi preso, todo mundo, foi embora. Só João ficou ali, acompanhando nos últimos momentos. Jesus não censurou, não recriminou, não acusou ninguém. Jesus vai explicar para eles que tudo o que aconteceu foi para que se cumprisse as Escrituras. E aí, Jesus ressurge para continuar a tarefa junto àqueles discípulos e apóstolos, com instruções, com esclarecimentos e principalmente com o conforto. Jesus, diz Dona Terezinha, terminando esse estudo, o Rabi da Galileia, um espírito imortal, puro, sábio e bom, filho de Deus, como nós também somos, que está em constante ação, aqui ou no plano invisível, a comandar incontáveis legiões de espíritos, também bons, sábios, puros, para amorosamente nos socorrer e ajudar a nós, a humanidade, seus irmãos menores. Aqueles tristes acontecimentos que cercaram a sua desencarnação são apenas sombras da temporária ignorância terrena que serviram para mais ainda realçar o esplendor espiritual. Aí a Dona Terezinha faz uma reflexão tão bonita que eu gostaria de deixar para vocês, que diz assim: quando nós, no silêncio, nós elevamos o nosso pensamento e abrimos a porta do nosso coração num sentimento sincero da nossa alma, nós ainda podemos ouvir novamente a voz de Jesus, terna e consoladora, a nos assegurar, dizendo: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é esse o ensinamento que nós gostaríamos de deixar nessa manhã. Que dificuldades todos nós vamos passar, todos nós vamos enfrentar, mas que sejamos fortes, que tenhamos bom ânimo, porque nós não estaremos só. E quando nós elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nós nos sentiremos envolvidos por essas vibrações, e isso nos trará a força, a perseverança para enfrentarmos esses momentos de dificuldade. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.